prazer de apresentar o professor Timothy Mulholland. Ele é filho de Dona Edith e do pastor Mulholland. Então, ele vai falar em nome da família e vai ter a projeção dos slides também, né? Uma projeção de algumas fotografias que muito emocionante. Quando eu vi, a gente fica com uma saudade imensa. Então, professor Timothy Mulholland com a palavra. Bem, em primeiro lugar, boa noite. Quero agradecer ao Dr. Júlio, seus colegas aqui da direção da faculdade, todos vocês, em nome da minha família, pela iniciativa dessa homenagem. E eu trouxe algumas... Eu tenho aqui. Esse aqui opera? Então, fiz uma pequena apresentação, inclusive mais como filho, tá? Então eu imagino que eu vou poder compartilhar com todos vocês coisas que a maioria aqui não sabe, não teria como saber sobre a vida do meu pai. Eu queria perguntar, alguém do tempo de Floriano aqui? Aí, então somos nós dois. Tá certo. Então, passagem franca. No aviãozinho, eu trouxe uma foto do avião para o senhor, então. E quem foi aluno e colega do papai aqui? Já tem. Estão ficando velhos também, né? Eu cuidei de ficar velho já faz algum tempo. Mas, de qualquer maneira, é um prazer muito grande representar a família aqui e de falar um pouco... Falei que o senhor ia me fazer ficar emocionado aqui. Papai nasceu em 1925, uma cidade pequena no interior do estado de Oregon, nos Estados Unidos. Então eu fiz uma pequena linha do tempo para dar uma ideia, né? O estado de Oregon fica no noroeste americano, uma região muito bonita, uma região onde ele não só nasceu, mas passou a sua infância e adolescência e onde ele estudou também. Ele saiu de lá já formado no estado de Oregon e no estado de Washington, que fica ao norte, fica logo colado ali. Depois eu vou mostrar um mapa aqui. Em 1948, então, ele já formado, concluiu seu mestrado em psicologia educacional. Eu só fui saber muitos anos depois que ele estudou psicologia. E então, nós mudamos, quer dizer, eles mudaram, meus pais mudaram para a Califórnia, uma cidade chamada Pasadena, que não tem nada a ver com aquela refinaria, é outra parte do país, é outra cidade. Eu fiquei muito indignado que minha cidade natal tinha caído no escândalo daqui do... De qualquer maneira, ele foi para lá estudar num seminário que tinha acabado de ser criado em 1947, chamado Fuller, em homenagem, essencialmente, do seu fundador. Então, dali para frente, né, nós nos mudamos para o Brasil. Nessa época já existia eu e minha irmã. E aí, então, aí tem o resto e eu vou mostrar um pouquinho só, rapidamente, de cada etapa aqui.
Então, em primeiro lugar, aqui, esse casal, eles são os pais do meu pai. Ele era filho de lavradores no interior do estado de Nova York. Na Primeira Guerra, ele fugiu de casa para servir a Marinha Americana. E de lá ele seguiu e estudou e passou, então, a ser um pastor na região, no estado de Oregon. Sua esposa Amanda, filha de um pastor norueguês que imigrou para os Estados Unidos, eles se encontraram cursando a faculdade, se casaram e foram para Oregon desenvolver seu trabalho como pastor, e foi lá que nasceu meu pai e as duas irmãs, todos loirinhos, né? Noruegueses, meu pai sendo o que está sentado à nossa direita. Pode avançar. Quando ele quando ele seguiu para a universidade, era o período da Segunda Guerra Mundial, e como todos os seus amigos e colegas, ele se alistou na Marinha Americana, como havia feito por seu pai. Obrigado. Só que a Marinha achou ele inteligente demais para botar num navio e botaram ele na universidade para ele estudar, para entrar para o oficialato. Só que a guerra acabou antes dele formar, e então ele essencialmente ganhou de graça da Marinha Americana a sua formação superior. E quando estudava, ele encontrou uma mocinha e os dois, nessa época, ambos já haviam decidido na sua vida que eles seriam missionários, separadamente. E acabaram se encontrando. Mamãe falou que ele era muito disputado na igreja, lá das moças todas atrás. E aquela juba ele levou até o túmulo, aquela juba enorme. Mas, de qualquer maneira, eles se casaram, e então nós mudamos para a Califórnia, ele já com mestrado. Mudamos para a Califórnia, aí o casamento, aonde, além de estudar e fazer o estudo do seminário dele, fizeram duas crianças, eu e minha irmã, ali. E ao terminar, então, a formação no seminário Fuller, eles se inscreveram na missão batista com a qual trabalharam a vida inteira. E então, entre as opções que existiam, e nunca ficou claro para mim exatamente porque o Brasil, eles tinham estudado espanhol, antecipando a América do Sul, mas acabaram acertando o único país que não fala espanhol, né? De qualquer maneira, eles acabaram designados para vir para o Brasil, juntamente com outro casal cujo marido tinha sido colega dele também no seminário. E então, em 1952, em dia 24 de abril, nós chegamos em Belém, 2 dias depois do Cabral, né? Ele chegou dia 22, nós chegamos dia 24. Eu tinha 2 anos, minha irmã 1 ano e pouco. E acreditem, mamãe estava grávida do meu irmão, primeiro irmão, para nascer em julho, e ainda mesmo assim enfiaram ela num avião e mandaram para cá. Eram daqueles quadrimotores que, para fazer a viagem de Miami até Belém, que hoje seriam 4, 5 horas, se fazia em quase 24 horas. O avião parava, abastecia, descia, subia. Tudo isso com criança de colo e ainda esperando um neném que ia nascer aqui no Brasil. Então, nós fomos morar em Teresina, aonde eles estudaram português com a dona Elze. Não sei se alguém conheceu a dona Elze, né? A dona Elze era a professora deles inicialmente de português. Ficamos 1 ano e pouco lá. O engraçado é que
meu pai teve que apresentar muitos conhecimentos e muitas habilidades que nada da sua formação o preparou para fazer. A primeira casa em Teresina, ele teve que construir uma caixa d'água, construir banheiro com fossa no quintal, porque não tinha. A nossa água vinha nas costas de um jumento. Do rio tinha um funcionário que fazia a viagem com o jumento até o rio Parnaíba buscar água. Era o dia inteiro trazendo água e colocando para subir para a caixa d'água. E essas habilidades, né, complementares valeram muito para meu pai, porque ele teve que construir um seminário lá em Floriano. Então ele tinha que saber de engenharia, tinha que providenciar energia elétrica. Nós tínhamos um gerador para fornecer energia para os estudantes estudarem à noite, se não era na base do Aladim. Não sei se vocês conheceram o Aladim, né? Que é muito romântico, mas é ruim para ler, sabe? Para ler. Então, água, né? Ele conseguiu descolar do Denox um poço artesiano, então começou a ter água com certa abundância, e construiu quase 10 prédios num sítio muito bonito na saída da cidade, onde então o seminário funcionou durante praticamente 20 anos. Outra habilidade que ele revelou muita capacidade foi com fotografia. Nós temos guardados milhares e milhares e milhares de fotos que ele tirou. Meus irmãos escanearam alguns, que, né, são pequeníssima amostra aqui, mas o sítio do seminário eram 3 quadras da cidade, na saída realmente para o sul, para o aeroporto. E esse prédio, por exemplo, é um dos prédios que foi construído lá, e essa é uma das fotos de turma que tiraram nos anos 50. Quem lembra da tia Mabel, ela está aí. E mais, não estou enxergando, mais outros missionários, e além disso, os estudantes, os alunos que se formaram e que se espalharam pelo Brasil, inclusive para fora do país. Além da atividade de ensino, eles ainda tinham atividades para trazer renda para o seminário. Então eles davam aula de inglês à noite, pago. Pessoas da cidade vinham estudar inglês à noite. Então imagina, aula de manhã, aula de tarde, aula de noite. Numa região do nosso país que todos vocês sabem que a temperatura média é bastante alta, a umidade também. Naquela época, as estradas eram de terra, né? E as doenças, endemias eram abundantes, e elas todas tiraram seu pedaço, não é? Mas então são 20 anos, essencialmente, 54 a 74, que eles trabalharam lá. Nós nasceram mais 2 filhos. Então nós somos 4, sou o mais velho dos 4, os outros 3 moram nos Estados Unidos. Eu sou aquele garoto, esqueceram de mim, né? E realmente fui eu o único a voltar, ficar no Brasil. Mas eles também desenvolviam, além do trabalho de ensino, eles desenvolviam outros tipos de trabalho. Ali está um dos corais que mamãe regeu. Ela ensinava instrumentos, tocar. Lá não tínhamos piano, mas aquele órgão de pedal, alguns de vocês conhecem. Usava-se muito acordeon para tocar. E voz, ensinava voz individual e também regência, e formava regentes, formava pessoas para cantar, e saíam nesse avião, aviões como esse, da organização Asas do Socorro, para toda a região,
fins de semana para atuar nas igrejas, nas congregações, em várias cidades, uma delas Passagem Franca, no Maranhão, né? E no sul do Piauí, naquela região toda. Então era dia de semana na faculdade, na escola, né? E fim de semana, muitas vezes, saindo nesse teco-teco para pousar em também pistas de terra e desenvolver seu trabalho missionário também nessas regiões. Então, a história de lá para cá, vocês já conhecem melhor. 1974, a mudança para cá foi articulada. Papai foi um dos proponentes e um dos defensores dessa ideia. Ele já conhecia Brasília, tinha estado aqui, aliás, eu estava com ele no dia, 1962, nós estivemos aqui de passagem. E ele ali já acendeu a luz, né? Que aqui seria o lugar para fundar uma escola de nível superior de teologia. E essa articulação, então, ela veio a se realizar. As histórias aqui mais detalhadas, todos vocês sabem até mais do que eu, mas a escola funcionou primeiro na Soceb, ao lado da Igreja Memorial, e houve todo o empenho, né, do grupo para conseguir esse terreno aqui e depois para construir, que foi uma epopeia, né, de conseguir tudo isso acontecer sem grandes dotes financeiros, sem grandes meios. Então, eu consegui achar uma foto do meu pai, porque ele, como era o fotógrafo, nunca aparece na foto, né? Mas consegui achar uma dele dando aula aqui. Ele gostava de guardar pó, para não sujar o terno. Meu pai sempre foi muito guapo, ele sempre se vestiu muito bem. Era difícil concorrer com as gravatas do meu pai. Ele sempre se cuidou de se vestir, se apresentar de forma muito elegante. Então, isso vai até 94, quando, essencialmente por política oficial da organização missionária, eles foram levados a se aposentarem. Em 94, voltaram para os Estados Unidos. Mas papai tinha 68 anos, né? Uma criança ainda, tinha muito gás ainda. Eu achava à época que era um desperdício, eu acho que para ele foi uma frustração, porque ele estava tão engajado. Mas era a regra da casa e eles não abriram mão. Aliás, ele ficou até além do tempo que eles tinham estabelecido, que era 65 anos. Então eles voltaram para a cidade onde ele havia estudado, Pasadena, onde eu nasci, uma casinha que eles tinham conseguido comprar para passar a sua aposentadoria. Aqui eu peguei um mapa do mundo para mostrar um pouco, pelo menos de parte do mundo, para mostrar um pouco as andanças, porque ele não ficou quieto um minuto durante a aposentadoria dele. Ali no canto superior, que eu não sei se reflete lá, mas naquele cantinho superior à esquerda é da onde ele nasceu. Mamãe é da mesma região, embora de cidades diferentes. A região onde ele se formou, onde ele, né, passou até os 20 e poucos anos de idade. Esse pontinho, essa estrelinha mais embaixo, é a região de Los Angeles, onde fica Pasadena, onde ele fez seus estudos de seminário. Aqui tem uma estrelinha que representa Floriano e outra que representa Brasília. Isso geograficamente não é para ser muito preciso. Eu acho que
longitude ali pode estar um pouco errado, mas de qualquer maneira vocês já podem ver a distância que percorreram para chegar aqui. Mas depois de aposentado, meu pai ainda foi estudar em Jerusalém. Ele tinha um fascínio com a arqueologia bíblica e tinha uma revista, eu me lembro dessa revista, eu chegava lá em casa, ele pegava e revirava. E então ele teve a oportunidade de passar alguns meses num instituto em Jerusalém, onde ele visitou todos os sítios arqueológicos, todos os locais, né, que eram importantes historicamente ligados à história bíblica. Isso para ele foi uma experiência que ele valorizou muito. Ele só não gostou porque ele não gostava de cebola e onde ele estava hospedado sempre tinha umas cebolas desse tamanho que serviam assim no prato para as pessoas comerem a tal cebola, e ele reclamou da cebola de Israel, né? Depois de aposentado também ele foi dar um curso na Holanda, Amsterdã, uma temporada lá, e dessa vez mamãe pôde ir com ele. A única vez que pisaram na Europa realmente foi dessa vez. E depois a África, onde ele realmente amou a experiência. Ele esteve em Angola, do lado de cá, não é? Moçambique e África do Sul, dando cursos em instituições que o convidou. Ele teve mais de uma vez na África, teve muito prazer em poder contribuir no outro continente também. Isso depois de aposentado. A outra coisa que ele fez, incansável, foi escrever. Ele usou as suas anotações das aulas, os estudos que ele desenvolvia enquanto também aposentado, e ele produziu várias publicações. Eu tenho foto das capas aqui, essas inclusive estão disponíveis, você pode adquirir. Marcos era o livro predileto dele, do Novo Testamento, e escreveu um livro em parceria com Russell Shedd sobre as epístolas da prisão, que é o segundo título. Ele também escreveu Teologia da Igreja, que está disponível também, você pode adquirir, conhecer, também baseado nas suas anotações, nas aulas que preparava. E o livro que ele fazia quando a saúde começou a abandoná-lo foi sobre Filemão. E esse livro foi feito em parceria com dois alunos africanos que ele tinha. Um que ele falava muito era do Kitô, que esteve aqui, eu acho que os dois estiveram aqui, né, na faculdade aqui em Brasília. E esse livro foi escrito primeiro em francês, foi publicado em alemão, agora existe em inglês e eu acho que brevemente estará disponível também em português. Essa foi a última, essa obra ele não concluiu. A saúde não permitia que ele se concentrasse e desse a atenção que ele gostaria, mas o livro saiu de qualquer maneira e ficou assim, a última obra de autoria dele. Mas o lado fotógrafo, ele um dos hobbies, né, de fim de semana daqui de Brasília, eles iam para uma fazenda de uma senhora aqui em Cocalzinho passar o fim de semana. E papai saía fotografando as flores do cerrado. Se vocês que conhecem, né, muitas flores daqui são muito pequenininhas. Você pode até passar por elas sem enxergá-las, pois ele se deitava no chão, pegava a máquina com vários acessórios, ficava horas tirando fotos, as formigas mordendo, mamãe reclamando do sol. Mas era o hobby dele. E um dia ele pegou essa montanha de fotos e foi lá na universidade e achou essa professora Caroline, que é especializada nessa área, e entregou as fotos para ela.
E ela publicou esse livro, que já foi reeditado, com Flores e Frutos do Cerrado, aonde, se você conseguir uma cópia do livro, você vai ver o crédito de talvez a metade das fotografias foram dele. E algumas foram molduradas ou colocadas assim, para exibição. Uma coisa que ele tinha muito prazer, era uma distração muito grande para ele limpar a cabeça, era ficar lá no meio dessas flores, procurando elas e depois indo na universidade para identificá-las e ter o nome correto e o nome científico. E até o seu último dia ele tinha muito orgulho desse trabalho, que era absolutamente desvinculado da sua atividade principal. Eu não falei da minha mãe, embora fosse a parceira sem a qual a vida dele não teria sido o que foi. Ela publicou esse livro, ela também foi muito ativa na aposentadoria até quando pôde. Isso é uma enciclopédia sobre os hinos que constam desse inário, que foi publicado em 2002, se não me engano. Esse livro está esgotado, mas se você quer saber quem foi o autor, quem foi o compositor, quando saiu, quem traduziu, quando era traduzido, todas essas informações de uma forma enciclopédica realmente estão disponíveis nesse livro, embora hoje ele se encontre esgotado. E então não tem disponibilidade assim mais fácil, mas ela também foi muito ativa. Papai tinha 90 anos quando finalmente ele nos deixou. Essa foto aqui foi a última vez que eu estive com ele em vida. Eles estavam, e mamãe continua numa instituição que é uma casa de repouso batista, perto de onde moravam, basicamente para pastores e missionários batistas, onde eles têm toda a assistência médica, toda a assistência imaginável para esse período final das suas vidas. E essa foto aqui é do ano passado, foi a última vez que eu estive com ele. Ele faleceu em fevereiro agora. Eu consegui chegar a tempo do enterro. Ali são os 4 filhos, agora um pouquinho maiores do que quando morávamos no Piauí. Minha irmã Anne, meu irmão Mark, meu irmão Paul. E então a gente esteve juntos com a mamãe também. E foi um tempo, sim, muito bom de família, de nós dividirmos a perda, mas também celebrarmos. Aí no dia 20 de março foi feito um culto em homenagem à memória dele. Ali você pode ver a mamãe. Foi a primeira vez que ela saiu do quarto dela depois da morte dele. Felizmente eu não tenho uma foto assim mais geral do auditório, mas estava cheio e com amigos. Aquele senhor que está do lado dela foi missionário no Piauí muitos anos, Leon Cooper. E tinha outros colegas, ex-colegas, tinha colegas meus de escola que eu não via há mais de 50 anos. Foi um momento muito bonito. Obrigado. Esse evento foi filmado e eu coloquei no YouTube. Você pode pesquisar o nome dele, Dewey Mulholland, escreve depois Memorial, que vai aparecer se quiser assistir.
E aí eu botei uma foto só da mamãe. Ela ia ficar brava, dizer, mas eu emagreci muito depois dessa foto. Mas vocês não vão contar para ela que eu mostrei essa foto, mas eu sei que ela tem muitos amigos aqui, né? E ela está bem, está se recuperando, ganhando força, está com muito mais disposição do que no início. Está cercada de fotografias dele, da família, das coisas, né, do Brasil, que ajudam muito ela a passar esse período na vida dela. Então é isso, Dr. Júlio. Eu queria agradecer muito em nome da família e espero poder mandar esse vídeo para eles também, porque certamente mamãe vai gostar de ver, e agradecer a todos vocês.